Você já dirigiu um veículo com transmissão automática? Se você ainda nunca dirigiu um carro assim, saiba que nos próximos anos a tendência é de que você acabe inevitavelmente dirigindo um veículo com câmbio automático. Isso porque esse tipo de câmbio está se tornando cada vez mais popular e acessível para nós. E mesmo pessoas como eu que gostam de câmbio manual, gostam de trocar de marcha e tudo mais, mesmo a gente tem que admitir que o câmbio automático é mais confortável, pois você não precisa se preocupar em trocar de marcha, você não precisa se preocupar com o seu carro, se ele vai morrer, e principalmente se você dirige em grandes cidades, acaba sendo muito mais confortável, pois a chance de ter trânsito é grande e inevitavelmente você pode se encontrar no congestionamento. E nesses casos o câmbio automático acaba sendo muito mais confortável. Então é um item que traz muito conforto para o nosso dia a dia. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos trazer os 3 tipos de câmbio mais comuns que nós encontramos hoje no nosso mercado. Vamos falar um pouco sobre cada um deles para te explicar de uma forma bem simples para você entender as características de cada tipo de câmbio e como eles são constituídos. E, mais importante ainda, vamos falar dos tipos e dos câmbios que você deve fugir para não entrar numa fria. Por isso acompanhe esse vídeo até o final após a vinheta. Fala galera, aqui é Rodolfo do canal 9 Marchas. Hoje nós vamos trazer para vocês os 3 tipos mais comuns de câmbio automático que estão presentes no nosso mercado aqui no Brasil hoje em dia. Primeiro tipo, e talvez o mais conhecido de todos eles, é o câmbio automático por conversor de torque, ou automático convencional propriamente dito. Esse câmbio talvez é o mais conhecido do pessoal, pois, por exemplo, ele já existia nos anos 80, 90, ele se fazia presente, por exemplo, nos Opalas automáticos ou nos Ômegas. Na época, talvez ele era conhecido como câmbio hidramático, mas era a mesma composição, a mesma concepção desse câmbio automático por conversor de torque. E ele é um pouco diferente do câmbio manual na sua estrutura, na sua composição, pois ele não tem o conjunto de embreagem propriamente, disco platô igual um câmbio manual. Para isso ele usa um conversor de torque, e dentro do câmbio, os componentes dentro do câmbio também, nesse caso do câmbio automático, são um pouco diferentes em relação ao câmbio manual, tá certo? Esse tipo de transmissão é muito confiável, robusta, e tem como característica um certo equilíbrio. Essa transmissão consegue oferecer bastante conforto, sem perder muito no desempenho, embora ela não se destaque por ser a transmissão automática que proporcione maior desempenho para o veículo em questão. Se tem um ponto negativo que esse tipo de transmissão pode ter, é que ela de fato acaba gastando um pouco mais de combustível, pois o conversor de torque acaba desperdiçando um pouco de energia que o motor consegue produzir, fazendo isso se dissipar e não aproveitando ela completamente. Alguns exemplos de carros que usam câmbio automático por conversor de torque no nosso mercado hoje são eles o Chevrolet Onix e o Chevrolet Cruze, utilizam o câmbio GF6, por exemplo. A BMW 320i utiliza um câmbio automático convencional de até 8 velocidades, e o Jeep Compass, por exemplo, em ambas as versões, o 1.3 turbo ou o diesel, em que as duas versões são automáticas por conversor de torque, e em uma delas ele possui 6 marchas e outra ele possui 9 velocidades. Na prática, esse tipo de transmissão é muito parecida na usabilidade do que uma transmissão manual, por exemplo. Eu digo na resposta que ela proporciona para o veículo. É um tipo de transmissão que ela possui marchas pré-definidas, igual um câmbio manual. Essas marchas vão sendo substituídas, vão sendo mudadas conforme você vai andando no veículo, de uma forma praticamente idêntica a um câmbio manual. A única coisa que muda é que a gente motorista não vai precisar pisar na embreagem, e talvez se você nunca dirigiu um câmbio desse, você pode estranhar no começo um pouco, aquela sensação de patinação, digamos assim, que você vai sentir, principalmente quando o carro vai sair do zero, que é uma coisa natural, faz parte do funcionamento do conversor de torque. Se você nunca dirigiu um câmbio automático, você pode estranhar um pouco esse comportamento, mas saiba que é algo normal da transmissão, ela funciona assim mesmo. Mas de modo geral, ela se assemelha muito no comportamento dinâmico a um câmbio manual. É importante destacar com relação a qualquer transmissão automática, antes de partirmos para a próxima transmissão, que o câmbio automático precisa de uma manutenção
mais presente do que o câmbio manual. Então, acompanhe no manual do veículo, do seu carro, né, as recomendações do fabricante, mas é fato que todo câmbio automático precisa substituir óleos e filtro, tá bem? E não são tão baratos esses itens quanto óleo de motor, por exemplo. Tem óleo de transmissão automática que pode chegar a 70, 80, até 100 reais o litro ou mais, dependendo do tipo de transmissão ou do óleo recomendado pela fábrica. Só para você ter uma noção, né, do valor dessas peças. E é recomendado que você faça as manutenções sempre em dia para garantir longevidade, independente do tipo de transmissão automática que você tenha. Mas saiba que o custo de manutenção dela é um pouco mais elevado e você vai precisar de alguns cuidados, inclusive a manutenção. O segundo tipo de transmissão automática é a automatizada, que também pode ser chamada de semi-automática ou também robotizada. Cada uma tem os seus detalhes um pouco diferentes, mas a fim de explicar de uma forma mais simples, vamos unir todas dentro do câmbio automatizado. O que difere? O que é um câmbio automatizado? Basicamente, lá na estrutura dele, ele é diferente do automático convencional, automático por conversor de torque, e ele é muito parecido com o câmbio manual, certo? Ele possui engrenagens, tal como o câmbio manual, possui embreagem como o câmbio manual, mas a única diferença é que, no caso do câmbio manual, é a gente que proporciona o desacoplamento do câmbio através da embreagem. No caso da transmissão automatizada, é um sistema, um robô ou um atuador hidráulico que faz essa mudança da marcha para você, tá certo? Isso é o que diferencia a automatizada da automática e também para o câmbio manual. Dentre as características que nós podemos destacar, também é que as transmissões automatizadas nos projetos que deram certo são confiáveis, são robustas, e o principal destaque para a transmissão automatizada é que ela pode proporcionar um desempenho alto para o veículo, ela pode favorecer alto desempenho, principalmente se ela for uma transmissão de dupla embreagem. O que significa isso? Significa que essa embreagem, esse câmbio, ele possui duas embreagens, uma para as marchas pares e uma para as marchas ímpares. E aí, quando você está em segunda marcha, por exemplo, a terceira marcha já está pré-engatada, fazendo com que essa troca seja muito rápida e aí você consiga extrair mais desempenho, né, de todo o seu veículo como um todo. Então, na parte de desempenho, a transmissão automatizada ela sai na frente de uma transmissão por conversor de torque, por exemplo, sem, no entanto, deixar a desejar na questão de conforto. E no consumo ela acaba sendo equilibrada também, uma vez que ela consegue aproveitar melhor a energia do veículo, ela consegue proporcionar um desempenho bacana, sem ter perdas de energia, igual acontece, por exemplo, com o câmbio por conversor de torque. Contudo, aqui moram os principais detalhes, os principais pontos que você deve ficar atento. Existiram transmissões automatizadas que não foram muito bem aceitas pelo mercado ou apresentaram problemas na sua composição, na engenharia na qual ela foi feita. Se liguem nessas transmissões que eu vou citar para vocês agora: EasyTronic da Chevrolet, a iMotion da Volkswagen, Dualogic da Fiat ou a famigerada PowerShift da Ford. Todas elas apresentaram algum tipo de problema ou o mercado não aceitou tão bem. No caso das robotizadas, EasyTronic, Dualogic, provavelmente o mercado não aceitou bem, ela não estava com uma tecnologia tão atualizada, tão boa, dá um pouco de tranco, solavanco, não tinha um conforto muito bom, o mercado acabou não aceitando bem essas transmissões. E no caso da PowerShift, principalmente, ela já apresenta mais problemas decorrentes do seu uso. Então, às vezes você vê aí histórias de pessoas que compraram o Ford Zero e com 30 mil quilômetros, por exemplo, já tiveram que fazer uma manutenção pesada no câmbio, substituir a central eletrônica do câmbio, ou atualizar a central eletrônica, ou, na pior das hipóteses, substituir o câmbio inteiro, às vezes até em garantia. Então, o PowerShift, infelizmente, era uma transmissão que possuía um desempenho muito bom, ainda mais porque era de dupla embreagem, porém ele apresentou alguns problemas, talvez de composição, engenharia, que é uma transmissão que você deve evitar a todo custo para você não ter dor de cabeça futuramente com o seu veículo. Então, todas essas transmissões automatizadas, a sugestão é que você evite, não compre veículos
que tem essas transmissões, pois você ou vai ter problemas com essa transmissão, ou você vai ter problemas para vender esse veículo depois. Mas isso não significa que a transmissão automatizada seja ruim, e sim que esses câmbios infelizmente não atenderam à expectativa. Existem transmissões muito boas, por exemplo, a DSG da Volkswagen, a S-Tronic da Audi, ou a PDK, a famosa PDK da Porsche, que é uma transmissão com altíssimo desempenho e uma confiabilidade excepcional. Portanto, se for uma dessas transmissões confiáveis, pode comprar sem medo. Na dirigibilidade, o que muda da transmissão automática para o conversor de torque para a automatizada? Praticamente nada, uma vez que as duas são muito parecidas, possuem marchas pré-definidas. O que talvez você não sinta tanto na transmissão automatizada é aquela sensação de patinação que tem no conversor de torque, mas que pode ter um pouquinho também por causa da adaptação, né, da adaptação que o câmbio está fazendo em relação à velocidade do motor para com o câmbio. E como isso se faz de forma automática, talvez a gente sinta no volante uma certa patinação. Mas fora isso, para nós usuários, a transmissão automatizada vai se parecer muito com a transmissão manual, no jeito de dirigir, no sentido das sensações que isso vai passar. Terceira transmissão, câmbio CVT, ou continuamente variável. O câmbio CVT, ele se difere do câmbio manual e do automático, tanto na sua estrutura quanto na sensação, né, do dia a dia de utilizar esse câmbio. Lá dentro do sistema, uma das formas que o CVT pode trabalhar é através de polias. Imagina que nós temos, sei lá, 2 triângulos aqui, e esses triângulos têm uma correia em volta dele. E aí, como é que o câmbio CVT atua? Se você precisa de mais velocidade, ele, digamos assim, ele estica mais a correia, fazendo com que a relação de marcha se alongue e você consiga desempenhar mais velocidade, uma velocidade mais alta. Se você precisa de menos velocidade, mais torque, ele encurta essa correia, né, a aproximação dos cones, por exemplo, de forma que ele diminua a velocidade final do veículo e aumente o torque. Claro que isso aqui é uma explicação muito simplista, não é exatamente dessa forma que talvez deve funcionar lá dentro, mas é só para você entender o conceito de que são duas partes, que uma vai esticando e contraindo, fazendo com que essa correia ou essa corrente se estique ou se afrouxe, e isso gera essa relação de marcha mais longa ou mais curta. Então é completamente diferente das outras duas transmissões, e isso também traz uma sensação completamente diferente na hora de você dirigir o seu veículo, principalmente se você pegar as transmissões CVTs mais antigas, como por exemplo dos Nissan Sentra 2008, 2010, por exemplo. Qual que é a realidade quando você está dirigindo uma transmissão dessa? Você começa a acelerar o seu veículo com o câmbio em drive, em D, e de repente você deixa acelerar na rotação, para em 2.000 RPM, e o carro começa a desenvolver velocidade com a rotação parada nessa RPM, sem aquele vai e vem de tipo de subir o giro, trocar marcha, baixa giro, sobe giro de novo. Então o motor muda de barulho, muda de ruído, essas sensações que a gente vai tendo, que a gente já está acostumado por causa do câmbio manual. Isso não acontece no CVT, seria aquela coisa mais plana, direta e progressiva, que até soa um pouco estranha, é meio estranha essa sensação, principalmente se você nunca dirigiu um câmbio assim. Claro que as montadoras perceberam que os motoristas sentiam falta dessa sensação, né, que achavam estranho isso, e elas começaram a trabalhar formas de diminuir essa sensação. Por isso que os câmbios CVTs hoje possuem marchas pré-programadas, ou 7 marchas, etc. Porque na prática, justamente pela forma como ela é composta, o câmbio CVT possui marchas infinitas, digamos assim, porque ele vai esticar e afrouxar, né, de acordo com a necessidade do veículo, né, de acordo com a necessidade do momento. Então é como se ele houvesse realmente infinitas marchas, a marcha apropriada para cada situação. Para evitar isso, digamos assim, a montadora foi lá e colocou posições pré-programadas para simular posições pré-definidas de marcha, assim como em câmbio manual ou nos outros automáticos, para diminuir essa sensação de estranheza que os motoristas tinham no começo. Mas basicamente a transmissão CVT ela funciona dessa forma. Ela é uma transmissão também muito confiável, tanto é que principalmente as marcas japonesas utilizam muito elas. Então é uma transmissão robusta, desde que você também, claro, faça as manutenções, né? Utilize-a de forma inteligente, sem exigir mais dela do que ela foi projetada para fazer, né? E falando dos pontos positivos e negativos,
A transmissão CVT possui como característica, como ponto muito forte, a economia de combustível, justamente por essa tendência, essa característica dela deixar o veículo em rotação plana, quase que direto, digamos assim. Isso proporciona muita economia de combustível, principalmente em ciclo urbano. Em compensação, justamente por causa dessa mesma característica, ela perde muito característica em desempenho, ela deixa a desejar um pouco no desempenho do veículo. Não que o veículo se torne um veículo lento, etc., mas principalmente para tirar da inércia essa resposta, né, essa adaptação que o câmbio tem que fazer, pegando a rotação do motor, passando isso para a roda através dessa transmissão de estica ou encurta, por exemplo, só para você entender, faz com que ele acabe perdendo tempo, não seja o mais adequado em termos de desempenho. Então, se por um lado ela ajuda a economizar combustível, por outro ela também prejudica um pouco o desempenho. E aí as marcas vão inventando novas formas de diminuir essa perda de desempenho, até para diminuir também, eu citei anteriormente, a sensação que essa transmissão passa na direção. Um exemplo é o Toyota Corolla novo, onde a Toyota colocou a primeira marcha do Corolla com uma engrenagem convencional, justamente para diminuir esse efeito de muita patinação que a pessoa sentia quando você ia tirar esse câmbio da inércia, quando você ia tirar esse veículo, né, da inércia. Então são formas inteligentes, alternativas que a fábrica vai criando para melhorar a qualidade de desempenho dos seus produtos do câmbio no caso. Mas com certeza é um câmbio muito robusto, né? E para citar alguns exemplos de veículos que utilizam esse câmbio, só para você ter uma ideia: Hondas City, Civic, HR-V, Fit, Toyota Yaris, Corolla, Hilux, Nissan Versa, Sentra, Kicks e Frontier. Só para ficar em alguns, para você ver o tamanho da gama de veículos hoje que já utilizam esse câmbio, esse tipo de transmissão, porque ela realmente é confiável e principalmente proporciona economia de combustível, que é o que talvez estamos mais buscando hoje em dia. E é isso, galera! O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Vocês já sabiam dessas informações? Vocês conheciam os 3 tipos de câmbio mencionados nesse vídeo? Deixe o seu comentário se vocês já sabiam ou se vocês já dirigiram alguma transmissão automática. Conte para nós a sua experiência. Particularmente quando eu dirigi pela primeira vez um câmbio CVT, eu me achei muito estranho a todo aquele comportamento, aquela sensação de parece que o carro estava embalando e ao mesmo tempo estava parado. É uma sensação estranha, mas que depois eu fui me acostumando e aí hoje eu consigo lidar com isso de uma forma muito natural, faz parte ali daquele tipo de transmissão. Mas deixe o seu comentário aqui embaixo do que você achou, qual foi a sua sensação quando você dirigiu um câmbio automático pela primeira vez. Não se esqueça de também se inscrever no canal, ative os sininhos para saber sempre que a gente fizer um vídeo novo e deixe o seu like. Com o seu like, a sua inscrição, você ajuda muito o canal, dá uma força muito grande para a gente crescer e atingir as metas de monetização que é o objetivo desse canal em primeira instância. Desde já eu agradeço muito a você pela visualização, pela curtida. Compartilhe esses vídeos com os seus amigos para que eles também possam saber dessas informações e curtir os vídeos do nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!